Olá, queridos de Deus, Pastor Carlinhos aqui novamente junto com você para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Você está bem? Sua família está bem? Que coisa boa, né? Poder ter uma família abençoada, ter uma família debaixo da graça de Deus. Isso é muito bom. E hoje eu quero conversar com vocês sobre é preciso consertar a família. Conserte a sua família. E por que razão eu devo consertar a minha família? E como é que eu sei que a minha família ela está desconcertada? Eu quero conversar com você à luz da palavra de Deus a partir deste momento. Então vem comigo e receba mais uma palavra de Deus. Amados de Deus, sabemos que ter uma família abençoada não é fácil, pois entendemos que para ter uma família agraciada pelas bênçãos de Deus, é preciso se observar alguns requisitos, alguns princípios, parâmetros que o próprio Deus ele determinou assim. Nós precisamos observar esses princípios para nós termos uma família debaixo da bênção de Deus. E eu quero, a partir desse momento, convidar você a fazer parte dessa família. Tantos outros que já fazem parte, que acompanham esse trabalho, que estão junto conosco já há um tempo. Eu quero convidar você que está pela primeira vez aqui a fazer parte desta família, tá bom? Você que ainda não é inscrito, você que está chegando agora neste canal, eu convido você a se tornar um inscrito, a fim de que você venha ser abençoado, sua família será abençoada com mensagens e reflexões que certamente vai trazer proveito, vai trazer aqui edificação para você e para sua casa. Então aproveita, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, porque isso é muito importante, assim como o seu comentário também. E aproveita, compartilha aí com os seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Em nome de Jesus. Então, já feito a inscrição, ativado o sininho, então eu quero convidar você agora para receber a palavra de Deus. Amados, capítulo 3, versículo de número 15 do livro de 1 Samuel, nos diz assim a palavra de Deus. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Amados, essa é uma história bastante conhecida de muitas pessoas, porque relata o momento da visão e o encontro ali que o jovem Samuel ele teve com Deus naquele dia. Apesar de ser muito novo, apesar de nunca ter passado por essa experiência, mas agora Deus estava levantando Samuel para se tornar um grande profeta, um grande sacerdote da casa de Deus. E por meio de Samuel, levar a nação a voltar-se para Deus novamente, a levar o povo a temer a Deus, porque é necessário. E quando eu falo de nação, quando eu falo de povo, eu estou falando de família. Eu estou falando de família, porque isso é necessário. Entendemos que o desejo de ter uma família abençoada, o desejo de ter uma família regada, uma família onde a bênção de Deus, ela habita, todos nós desejamos, todos nós queremos. Agora a pergunta é, o que nós podemos fazer para que
que a nossa família, ela venha ser uma família que venha viver as bênçãos de Deus, que venha viver o sobrenatural de Deus no seu seio. Em primeiro lugar, querido, é preciso existir conserto na família. É preciso existir conserto, porque sem conserto ninguém alcançará, ninguém abraçará as bênçãos de Deus. Nós vamos ver em toda a história bíblica que toda vez que Deus desejou, que Deus quis abençoar uma nação, um povo, uma gente, uma família, primeiro Deus os chamava para o conserto. Então eu aprendo com a palavra de Deus que se eu quero que a minha família ela venha ser abençoada, é preciso dar o primeiro passo, que é buscar uma vida de conserto. E quando eu falo de vida de conserto, eu estou falando da base que ela traz sustentação para todas as demais. E que base é essa? A primeira base é colocar Deus em primeiro lugar. É dar a Deus o primeiro lugar da nossa vida. Porque muitas vezes Deus ele tem saído, nós temos tirado, melhor dizendo, nós temos tirado Deus da centralidade da nossa casa. Nós temos tirado Deus da centralidade da nossa família. Quando nós decidimos viver os nossos prazeres, quando nós decidimos fazer o que dá na nossa cabeça, quando nós decidimos fazer tudo que a vida ela nos oferece, sem antes existir uma consulta a Deus, sem antes parar para ouvir a voz de Deus, nós estamos tirando Deus dessa direção e nós estamos tomando agora a direção das mãos de Deus. Então, para minha família ser abençoada, eu preciso primeiro me consertar. O texto é claro. A palavra do Senhor vai dizer que Deus falou com Samuel, dizendo: Samuel, eu vou fazer isso com a família, com a casa de Eli. Porque ele honrou mais os seus filhos do que a mim. Ele não repreendeu seus filhos quando deveria repreender. Ele não tomou a decisão que deveria ter tomado quando seus filhos estavam pecando e transgredindo a minha casa, as ofertas que eram oferecidas a mim. Veja que o perigo de honrar filhos, marido e mulher acima de Deus, é algo que traz prejuízos. Eu preciso entender que Deus ele tem que ser honrado. Nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos filhos, mas precisamos corrigir os nossos filhos. Nós amamos a nossa esposa, mas necessitamos corrigir a nossa esposa. Amamos, a esposa amam aos seus maridos, ao seu marido, né? Mas é necessário corrigi-los, repreendê-los, sempre quando necessário. E por quê? Porque o amor aos filhos, à esposa e ao marido não deve estar acima do amor de Deus ou o amor a Deus. Você precisa amar a sua família, você precisa amar os seus filhos, você precisa amar a sua esposa e o seu marido, mas você tem que amar a Deus sobre todas essas coisas, ao ponto de não deixar que o seu amor venha ser um amor corrompido, venha ser amor levado por esse sentimento, porque muitas vezes nós silenciamos a nossa voz e vemos os nossos filhos se afastar de Deus e não os corrigimos. Muitas vezes nós silenciamos a nossa voz e vemos a nossa esposa se afastar de Deus e não o corrigimos. Muitas vezes as esposas veem seu marido se afastar de Deus e não os corrige. Querido, quem ama, corrige. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, ele vai escrever isso. Aquele que ama, ele corrige, ele traz a correção. Então entenda que para a sua família, a nossa família ser abençoada, nós vamos precisar colocar Deus em primeiro lugar nesta família. É preciso.
Se eu quero que a minha família venha ser feliz, se eu quero que a minha casa venha estar bem, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, toda a direção da minha vida. E olha quanta coisa eu posso fazer para colocar Deus em primeiro lugar. Qual foi a última vez que você orou com a sua família? Qual foi a última vez que você orou com a sua família? E isso é um bom momento, esse é um bom momento de você agora parar e avaliar isso, repensar isso. Quando você tira tempo para você buscar a Deus através da oração com a sua família, você está colocando Deus em primeiro lugar. Qual foi a última vez que você estudou as Sagradas Escrituras com a tua família? Quando você reúne a tua família antes de qualquer coisa, antes do filme, antes do futebol, antes de qualquer atração que você gosta, que a sua família gosta, quando você reúne ela e dá o primeiro lugar para aquilo que é mais importante, para aquilo que é mais essencial, você está dizendo: Deus é em primeiro lugar na minha família. Qual foi a última vez que você reuniu a sua família e fez um culto com a sua família? Aonde você pegou seus filhos, sentou-os no sofá, aonde você pregou ali 10, 15, 20 minutos para eles, louvaram, cantaram. Qual foi o último dia que teve um culto doméstico na sua casa? Qual foi a última vez que você reuniu toda a sua família para ir à igreja, para estar em culto juntamente com os demais? Uma coisa a gente precisa entender: sem conserto não há bênção de Deus. Conserte. Quem sabe você fazia isso, quem sabe você orava com a família, quem sabe você estudava com a família, quem sabe você meditava nas Sagradas Escrituras com a sua família, quem sabe você verdadeiramente dava o primeiro lugar a Deus com a sua família. E hoje, talvez as coisas do mundo, as coisas seculares é que tem tomado esse espaço. Não deixe a sua família ser destruída. Não deixe a sua família ser isenta das bênçãos de Deus. Conduza a sua família aos pés do Senhor Jesus. Leve a sua família a amar a Deus, a compreender que Deus tem que ser em primeiro lugar. Os meus filhos precisam entender isso. Eles têm que crescer entendendo esse princípio da vida cristã. Eles precisam entender que Deus é em primeiro lugar. O trabalho nunca deve ser em primeiro lugar. As amizades nunca devem ser em primeiro lugar. A novela, o futebol, qualquer coisa dessa vida, nada deve ser em primeiro lugar. O que deve ocupar o primeiro lugar na minha vida é Deus e a sua presença. Então, conserte a sua família, ajuste a sua família, para que a bênção de Deus, ela repouse sobre você. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você e sua casa. Que a presença do amado Espírito de Deus repouse sobre o seu lar. E eu espero você no nosso próximo encontro, tá bom? Então, divulga essa palavra. Leva essa palavra para mais pessoas. E não esqueça disso. Viva uma vida de conserto e de ajuste. Pois se não existir conserto, não há como trazer a bênção de Deus para a nossa vida. É preciso primeiro consertar, é preciso dar o primeiro lugar a Deus, é preciso honrar a Deus com a nossa vida e com a nossa casa. Então, forte abraço para você e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.